eu sou Juliana Bassani e hoje vou mostrar para vocês uma maquiagem inspirada num desfile da Chanel, com muito prata e preto. Prata é uma cor que a gente às vezes tem preconceito, porque pode ser difícil de usar, mas esse desfile mostra que o prata pode ser usado tanto em pele negra, pele clara, rosada ou mais dourada, mostra que pode ser usado por todo mundo. Então, vale arriscar. Para isso, eu vou usar dois tipos de sombra. Por quê? Se vocês perceberem bem, a ideia não é um efeito tão cintilante e sim metalizado. Então eu vou misturar duas sombras para tirar um pouco esse efeito de muito brilho e deixar essa ideia um pouco mais opaca. A pele é natural, boca natural e o efeito vai ser totalmente nos olhos. Então, uma delícia de aplicar porque não tem muito problema de limites, é um olho bem preenchido, então pode se fazer com vontade, respeitando um pouquinho esse início aqui. Finaliza nessa linha das sobrancelhas e com a pontinha do pincel aplica nessa parte de baixo também. É um olho bem preenchido, mas eu respeito a linha da sobrancelha e essa linha inferior do olho para me dar a direção. Outro lado a mesma coisa, tiro o excesso. Preencho bem a pálpebra e vai subindo até a linha das sobrancelhas. É uma maquiagem para um dia de bastante produção, de preferência, porque ela causa bastante impacto. Contorno inferior, levemente esfumadinho e finaliza. Um pincel mais largo é bom para dar esse acabamento no final. Aqui. Sobre essa sombra, eu vou usar um outro tom de sombra prata, um pouco mais fosco, para quebrar um pouco a cintilância e dar esse efeito metalizado. Nesse desfile, a Chanel introduziu uma textura um pouco diferente do prata que a gente costuma ver. Preenche todo ele. Se der algum imprevisto e borrar um pouquinho, um cotonete, se precisar uma gotinha de base, já ajuda a tirar esse efeito cintilante que pode cair no rosto. Então cotonete, um pouquinho de base, se precisar. Agora, o efeito todo é dado no contorno. Eu prefiro delineador mais cremoso, usado com pincel chanfrado. Essa pontinha do pincel chanfrado ajuda a definir pontas e contorno.
E esse contorno também não pode ser muito fino, porque ele tem que aparecer em meio a todo esse prata. Então, segura o cantinho do olho e vai contornando. É importante pegar bem a raiz dos cílios para não ficar clarinha. Outro lado. Eu deixo a pontinha do pincel mais fina para dentro, onde eu quero que a linha seja mais fininha. Para medir o canto final, começo fazendo um cantinho na parte inferior e sigo. Porque geralmente a gente solta a mão mais pesada no início, então é bom começar pelo canto externo. Não precisa ir até o canto interno, dá para só sugerir. Se eu prolongo o cantinho de fora, ó, eu tenho a direção para fazer um leve biquinho. E depois arrasto para cima. Ó, prolongo a parte externa, fecho um pouquinho o olho e arrasto para cima do olho. Esse tipo de delineador, ele é bastante cremoso, então o ideal é que se use uma sombra preta sobre ele para fixar. Uso com outro pincel só para fixar. Essa parte bem rente aos cílios. Dando acabamento. Finalizando aqui, ó, essa parte interna. É importante um pincel bem fino para dar acabamento. Se precisar, estica um pouquinho o olho, que facilita na hora de contornar. E aí, curvex e um bom rímel. Bem pertinho da raiz dos cílios para levantar. Como a gente usou prata, ele pode deixar algum resquício sobre os cílios, então é bom aplicar um pouco em cima e embaixo. Então, para quem quer arriscar o prata, essa é uma ótima opção para todas as ocasiões que surgirem e ousar na escolha das cores. É isso.